mais um programa Papo na Laje. Eu sou Dani Câmara. Hoje nós estamos aqui com a nossa equipe diretamente do Complexo do Lins para falar sobre o tema teatro na Zona Norte. Olá, meu nome é Graciana Valadares. Eu sou pedagoga, arte educadora, idealizadora do projeto Teatro na Zona Norte. Sou pesquisadora e mestre em artes cênicas. Oi, gente, meu nome é Lara Rodrigues, eu sou artista e aluna do Teatro na Zona Norte. Como começou essa história? Então, primeiramente eu gostaria de agradecer em estar aqui, podendo estar falando do Teatro na Zona Norte. Já começo explicando quais são, o que significa esse tá. A Zona Norte é conhecida muito por ser um lado, né, que tem muita violência, muito tiroteio, muito conflito, guerras, né? E aí, as crianças e adolescentes que vão desse projeto, que eu já vou explicar o que é, ouve muito tá. Então, a ideia de fazer pá é mudar essa ideia de tiro e sim vida. Então, toda vez que eu falo teatro na Zona Norte, tá, sempre tem fogos para exaltar a vida e cultura, arte e muita esperança que um futuro seja diferente. Um movimento vivo, né? Vivo. E aí, como é que foi isso? Eu sou atriz, né? Sou pedagoga. E como atriz, e como pedagoga, esse trabalho trabalha arte e educação, eu comecei a observar o bairro e vendo que muitas crianças e adolescentes estavam tendo o mesmo destino. E aí eu comecei a olhar para aquilo e fiquei, cara, eu preciso fazer alguma coisa aqui, porque eu também sou muito sonhadora. Sou uma pessoa que tem muitos sonhos e acredita muito em sonhos, mesmo pensando assim, nossa, Graça, você quer mudar o mundo inteiro? Nossa, que ideia é essa de querer mudar o mundo? Eu também aprendi que as pessoas são mundo, então se eu toco uma pessoa, eu tô mudando o mundo, tocando alguém. Isso eu aprendi no teatro. E aí eu comecei a observar isso. A minha mãe vendia sacolé em época de verão. E aí tinha um menino que foi lá e falou que comprava sacolé sem, pô tia, vamos botar sacolé e tal. Ia lá sem. Passou um ano, esse menino não foi mais lá. E eu encontrei um menino na rua com um fuzil. E aí falando, tia, não sei o que. Eu falei, caraca, aí ó, mais um que tá nesse movimento. E aí eu falei, o que eu vou fazer? E eu tava me formando na Unirio em licenciatura em teatro. E já era pedagoga. E eu sempre falei também em casa que eu queria ter uma escola de teatro. Aquela coisa de ser sonhadora, né? E aí a minha irmã falava, cara, tu fala, mas não faz nada, né? Tu só fala, não faz nada, não sei o quê. E aí eu passei por um espaço que estava oferecendo vários cursos. Tinha tudo lá, jiu-jitsu, natação não, línguas, dança, não sei o quê. E não tinha teatro. Falei, tá aí. Peguei o telefone, liguei pro espaço. Falei, então, eu sou atriz e tô querendo dar oficina de teatro aqui pra comunidade. Oficina de teatro? Falei, oficina de teatro. Manda um projeto. Criei um projeto, mandei. E aí eles falaram que, tá, tudo bem, pode dar. Não sei se vai dar gente. Porque aqui, né, o pessoal associa teatro à televisão, cinema e tal. E teatro, aqui na Zona Norte. E não sei o quê. Eu falei, mas posso tentar? Pode tentar. E aí eu tentei, criei uma arte, joguei na internet. E aí comecei a pedir pros meus amigos, compartilha, compartilhando. E aí eu lembro que na época do carnaval, que o projeto começou dia 9 de março de 2019. Olha, 9 de março de 2019, 9. Enfim. E aí eu fiquei com isso, falei, vou fazer. E aí começou com poucos alunos, e aí a ideia era só a questão social. Era uma questão de trazer algo de cultura, uma coisa diferente, para ter outro olhar sobre a vida, sobre o meio e tal. Aí começou a oficina, e com essa ideia de querer transformar as pessoas, o olhar das pessoas para aquela realidade. E aí comecei o curso, começou a divulgar na internet, as pessoas começaram a ficar muito felizes e começaram a falar, e eu tenho uma metodologia, que é o outro espaço, a comunidade. Trabalhando, seja também identidade. Chegou uma menina, que na época tinha 4 anos, e aí falou assim, bota ela no curso, não sei o quê. Eu peguei e falei assim, não dá, porque na minha cabeça precisa ser crianças que sabiam ler, de 6, 7 anos pra cima. Mas eu vi que você está trabalhando em identidade e tal. E aí eu falei, tá bom, deixa ela participar da aula, mas a aula não tá com proposta para criança tão pequena. Ela participou, ficou no canto, chamava a criança não vinha, chamava a criança não vinha. Ei, fulana, não sei o que. Fulana não vinha. E aí chegou no final, falei pra família, falei, então,
como eu disse, esse projeto não é para crianças tão pequenas. Espera um pouquinho, depois ela volta e tal. Fui dar aula à tarde, a família liga, manda uma mensagem dizendo: cara, a Manu, eu posso falar o nome dela que a família autoriza eu contar essa história, né? Poxa, a Manu chegou em casa, super diferente, e aí o pai... essa história é sempre... O pai chega pra ela e fala: ih, minha filha, como é que foi a sua primeira aula de teatro? A minha professora, ela tem o cabelo igual o meu. Aí, a partir disso, eu comecei a dar um recorte racial, que eu não tinha. Porque eu queria ter essa coisa da transformação. E a partir dessa criança, eu comecei a olhar para o projeto e perceber que a maioria das crianças eram crianças pretas. E aí sim eu comecei a estruturar a ideia do teatro na Zona Norte e a importância dele ser feito na Zona Norte, no bairro de Cavalcante. Cavalcante é um território muito marginalizado, muito conhecido por ser muito perigoso. Não tem transporte que leve a gente para a Zona Sul, visto que a arte e cultura ela é centralizada, né? Eu estou tentando fazer Zona Sul e centro. E na Zona Norte, mas tem um teatro ali. Tem um teatro que não tem tantos trabalhos, ou que não é muito divulgado, e o acesso também é muito difícil. Sim. E aí eu fiquei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, e vendo esse recorte racial e de território, comecei a olhar para aquilo e ver, cara, não tem nada. Como que as crianças e adolescentes também vão se entender? E aí veio também a Manu, traz essa percepção de identidade, que aí eu começava a ver isso com as crianças, de perceber que a maioria eram crianças pretas. Aí comecei a me ver, cara, eu sou uma educadora preta, tô ali na frente daqueles adolescentes, daquelas crianças, e o que elas estão vendo, né? Quando uma criança de 4 anos chega e fala para a família: a minha professora tem o cabelo igual ao meu, não importa o que está acontecendo. A magia já aconteceu. E o encantamento, E né? o encantamento em ter uma Identidade, referência, representatividade. uma referência preta ali. Eu vou começar aqui então com a Lara, que é uma aluna desse projeto, tão vivo, tão bonito. Como é que essa história começou para você? Eu confesso que no início eu não queria fazer teatro, porque eu não gostava. E aí, onde é o teatro na Zona Norte, tem vários esportes, esses negócios assim. E aí eu fazia balé lá. E aí eu vi o teatro e falava: nossa, que coisa de maluco, o pessoal gritando, o pessoal fazendo esses negócios, e eu não gostava. E minha mãe sempre acompanhava o teatro na Zona Norte, as postagens da Tia Grace. E aí teve uma vez, em 2021, fevereiro de 2021, minha mãe falou assim: vamos fazer teatro. Você vai lá fazer uma aula experimental para ver se você gosta. E eu chorei, minha irmã, começamos a chorar. Não, mãe, a gente não quer. Quantos anos você tinha? Eu tinha 11 e a minha irmã tinha 9. E a gente: não, mãe, a gente não quer, eu não quero fazer teatro, eu não quero fazer teatro. E minha mãe: não, você vai lá, vai experimentar. Se você não gostar, você não faz. Mas se você gostar, você continua. E aí eu fui, eu lembro que na primeira aula a Tia Grace foi andando pelo espaço, esses negócios assim. E aí a gente fez uma cena e eu gostei tanto, tanto, tanto. E eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha pisado num palco e nunca tinha feito uma cena, né, num palco. E aí eu falei: caramba, minha primeira aula de teatro eu já pisei no palco e já me apresentei, criei uma cena. E aí eu fiquei muito feliz e continuei no teatro, estou até hoje. Que lindo! E esse recorte, né? Graça já falou aqui que ela traz toda essa coisa da identidade, né? Do pensamento negro, da identidade preta. Como que é para você também chegar nesse espaço e conviver com outras crianças, né? Como você, pensar sobre representatividade. Lara, eu acho muito importante, quando a gente fala do teatro na Zona Norte, a gente fala muito de trabalhar o que a gente pensa. E através da arte, a gente pode falar o que a gente pensa, o que está incomodando a gente. Porque a Tia Grace sempre traz a ideia, mas quem cria tudo é a gente. Por exemplo, os Sonhos de Favela, a gente saiu na rua de pijama fazendo uma performance, perguntando qual era o sonho das pessoas. E através desses sonhos, a gente criou uma cena. E aí a Tia Grace também sempre perguntou: qual é o seu sonho? E a Tia Grace sempre falou pra gente também que hoje eu tenho o sonho de tomar um sorvete de graviola. E eu vou atrás desse sorvete de graviola porque é o meu sonho. Então a gente nunca desistiu desse sonho.
E eu acho que as crianças também do Teatro na Zona Norte têm muito isso. Hoje em dia, as crianças já entram lá mais ou menos sabendo como é o Teatro na Zona Norte, porque a gente posta também as apresentações que a gente faz, as crianças estão sempre acompanhando pela internet. E aí eu acho muito importante também essa questão da gente trabalhar com o outro. A Tia Graça ensinou muita gente a cuidar do outro e não só olhar pra gente. Então a gente sempre cuida do corpo do outro, do que o outro pensa, porque se eu penso uma coisa, o outro pode pensar outra. E através disso, a gente pode criar cena com a minha opinião e a opinião do outro. Construindo dentro das diferenças. E eu lembro de um dia que eu trabalhando nessa questão de identidade, né, de saber que você é uma pessoa preta, que você está no lugar, e que alguém trouxe numa aula, acho que foi na aula dos adolescentes, que ali se sentia livre, né? Porque determinados lugares, até você arrumou briga na escola por questões raciais. Foi. Não foi? Foi. No teatro, a Tia Graça sempre também trabalha com a gente essa questão de quem sou eu. E aí hoje eu posso falar que eu sou uma garota negra e que vim da comunidade. E lá na minha comunidade não tem muito acesso à arte. E através do Teatro na Zona Norte, eu pude me apresentar em vários palcos, falar de vários assuntos em que estava me incomodando. Por exemplo, na minha escola, eu estudo numa escola pública. Então, sempre tem essa questão da questão racial, das pessoas falarem do cabelo da outra por ser um cabelo mais... que é um cabelo que cresce um pouco mais para cima do que para baixo. Então eu acho muito importante também, porque através do teatro eu consegui desenvolver vários assuntos em que eu não entendia muito bem. E aí, tá curtindo o papo? Eu te convido a seguir a gente nas redes sociais, a se inscrever no nosso canal do YouTube e ficar por dentro de todos os episódios. Essa questão do território também é um ponto do Teatro na Zona Norte em que eu enfatizo. Quando a gente chega nessa parte dos espaços, né, que é eu, o outro, quero até mudar esse outro, quero mudar para nós. Esse outro, se eu falo do outro, eu estou me colocando, tem alguma referência a alguém. Então, estou querendo mudar esse outro para nós, né? Porque o nós estou em relação. Então, eu, nós, o espaço e a comunidade, nessa parte dos espaços, são espaços que são internos, que passam pela pessoa, e espaços externos. Do que espaços externos a gente está ocupando? Quais são os lugares que a gente entra e como a gente entra e como nos é tratado, né? Eu falo que eles podem ocupar e serem o que eles quiserem, ocuparem todos os espaços, que ninguém pode impedir deles entrarem nos espaços. Embora teve um episódio em que não deixaram a gente subir no palco. Nossa primeira vez que a gente foi apresentar no Teatro da Zona Norte e não deixaram as crianças e adolescentes subir no palco. Foi o caos, mas as crianças e adolescentes chegaram para mim e falaram: Tia Graça, relaxa. A gente apresenta ali na porta do teatro. Na porta do teatro, não vai precisar pagar ingresso e vai ter mais gente da rua para poder assistir. E aí eles fizeram uma apresentação na porta, com luz do celular, as famílias que tinham carro, com luz do farol do carro, para poder se apresentar. Mas aí eu fico pensando, né, num território da Zona Norte que poderia estar enfatizando um trabalho da Zona Norte sendo feito ali, não sendo valorizado, né? Isso é um ponto. E aí, quando eu falo da comunidade, a própria comunidade hoje em dia tem orgulho e conhece o teatro na Zona Norte. Eu lembro que a primeira vez que a gente saiu no jornal, o moço do bar da esquina colou. Falou ali, ó, é aqui do lado, já é Zona Norte, é aqui do lado. Tipo, muito orgulhoso do que está acontecendo, né? Mas para isso tudo acontecer, todo o movimento da comunidade. A palavra comunidade realmente acontece o significado dela ali dentro. Porque todo mundo está vendo que esse movimento é para transformar e que cada um dá a sua contribuição. Seja divulgando, seja dando espaço, seja fazendo outra coisa e tal. Mas aí o recurso não chega. Que é um ponto em que a gente está correndo atrás. Porque o Teatro na Zona Norte tem 5 anos e até hoje não tem recurso, patrocínio de nada. Bom. É feito a partir de muitas mãos e muitos apoios da própria comunidade. Sejam os familiares, sejam meus amigos, sejam pessoas que acreditam que o projeto é um projeto bacana, mas ainda não tem recurso financeiro. Bom, essa questão do recurso, a gente já volta aqui, porque também é um tema que a gente pode ampliar mais, né? Até para a gente poder falar como que se pode fortalecer esse movimento. Mas eu vou pegar essa palavra da comunidade e vou jogar aqui para a Lara. Lara falou aqui
anteriormente, né, que muitos jovens chegam pela internet, a gente sabe que a gente está nessa geração que usa muito a internet, que está muito conectado, então como é que é isso? E como é que é essa relação que você vê de dentro da comunidade, com os seus amigos, com esses vizinhos, que colaboram, que fortalecem o movimento? Então, os jovens, a minha geração hoje em dia, tem muito mais oportunidade através da internet. Porque o Teatro na Zona Norte está na internet também. E aí as pessoas às vezes olham postando foto ou algo do tipo, caramba, a Lara faz teatro. Até na minha escola mesmo, um professor virou pra mim, nossa, você faz teatro, né? Eu vi uma postagem que você fez, muito bacana, muito legal. E até os meus amigos me apoiam também, tipo, na escola ou algo do tipo. Lara, quando for criar uma peça na escola, chama a Lara, que a Lara faz teatro, ela já sabe um pouco mais desse assunto. Então a comunidade em si também apoia bastante. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia, mas eu acho que apoiam bastante através da internet, porque a minha geração tem muito mais acesso à internet, muito mais acesso à arte. É só a gente jogar na internet, a arte, teatro, a gente vai achar. E eu acho muito importante também essa interação na internet, porque as pessoas vêm de longe para procurar o projeto. E eu acho muito importante isso, sabe? Essa conexão que vai acontecendo, né? Sim. Bom, recurso. Vou voltar aqui com o recurso porque realmente é fundamental, né? Apesar da comunidade chegar junto com seus próprios recursos, a gente sabe que existe uma ausência do Estado, né? Então, como é que é isso na prática? E, ao mesmo tempo, quem está assistindo pode também colaborar, né? Então, também é o momento da gente falar aqui para quem está vendo a gente e que se emocionou e que está se emocionando também com esse papo bonito que a gente está tendo, como pode chegar junto, né, para fortalecer o movimento e fazer parte desse coletivo, dessa comunidade maior, né, que fortalece a vida dessas crianças, que fortalece essa visão de independência e de representatividade. Para fazer crescer, né? Fazer crescer o projeto, que o objetivo do projeto é que alcance toda a Zona Norte. Assim, que toda a Zona Norte conheça, que tenham várias crianças, que trabalhe esse empoderamento, esse protagonismo. E aí o recurso ainda não chegou. Teve uma entrevista que a gente deu também, e aí chegam pessoas querendo pegar o projeto, que aí já é outro lugar, né? Tipo, não, a gente dá um apoio, mas aí fica no nome do fulano. Gente, como que fica no nome do fulano? Se quem idealiza e que fica lá na frente fazendo o babado todo, sou eu, junto com as pessoas que estão ali, né? Desde o começo. Desde né? o começo. Eu acho isso não condiz. Isso é apropriação. A apropriação não é de conhecimento, apropriação de conhecimento, apropriação de um projeto que está ali caminhando. Eu acho que a forma que a gente tem, esse ano eu comecei a pensar como conseguir recursos fazendo apadrinhamento, né? Quem puder, às vezes quando a gente tem que fazer apresentação, a gente bota a vaquinha online e manter essa vaquinha online para poder gerar recursos para próprias crianças. Seja para fazer transporte, seja para ter algum material, para montagem, para fazer um lanche, as camisas, essas coisas todas. A gente tem um link, que é um e-mail, para poder fazer esse apadrinhamento, quem quiser fazer apadrinhamento. Mas eu acho importante que as pessoas vejam e as pessoas entendam que esses projetos, a gente paga imposto. E o imposto esses recursos são para ter melhor saúde, melhor educação e melhor lugar da cultura. Por que a Zona Norte não tem? Né? Por que a Zona Norte precisa brigar tanto para conseguir as coisas? Isso é proposital, né? A gente sabe que isso é proposital. A ausência do Estado é proposital. É proposital. Nesses territórios. Até porque o território da Zona Norte é uma área em que tem maior parte e é importante fazer com que as pessoas não pensem. Então, esse tipo de projeto ligado à arte, ligado à educação, faz com que essas crianças, esses adolescentes, daqui no futuro, pensem de outra forma para a sociedade e que transformem essa sociedade de alguma forma. Então, eu acredito que isso que acontece. E que a gente consiga mobilizar, né? Se mobilizar, que é o que dá para fazer, para poder olhar para esse meio e fazer a diferença, né? Sim, então se você está vendo em casa e quer contribuir, dá para fazer esse apadrinhamento. E, ao mesmo tempo, a gente deixa essa chamada aqui para quem está assistindo também, em relação a essa cobrança do poder público, né? Que pode chegar mais junto, pode fortalecer esse movimento vivo, né? Que já acontece. E aí a gente tem uma mãezona, né? Que incentivou você
E aí eu queria saber, Lara, como é que você sente isso no seu desenvolvimento mesmo, assim, na escola, em tudo? Você já falou um pouquinho, né? Mas no decorrer desses anos, assim, como tem sido a sua evolução? Porque eu sei que o teatro tem proporcionado aí muita inspiração. Tem sido muito importante para mim, em si, porque eu, uma adolescente de 14 anos, já tive várias oportunidades, como, por exemplo, pisar em vários palcos diferentes, criar várias cenas importantes para mim e tanto para o outro também. E está sendo muito importante, tanto na escola, tanto até na rua mesmo, em eventos, outros eventos fora do teatro, está sendo bem importante, porque através do teatro a gente desenvolve mais, a gente consegue falar muito mais em público, porque eu nunca fui uma criança tímida, mas a gente sempre tem aquela vergonha de falar para um monte de gente, né? E está sendo muito importante, não essa parte de só falar para o público, e sim a gente desenvolver assuntos que são importantes para a gente, como, por exemplo, essa parte racial. Isso que eu ia perguntar para você. Você falou vários assuntos que são importantes, que não sei o quê. Quais são as peças que você montou, que teve discussão, que mexeu com você? Eu acho que a peça que mexeu comigo foi a peça do TEM, essa há pouco tempo que a gente fez, que foi a do Teatro Experimental do Negro, que foi esse mesmo assunto do espaço. Porque o TEM foi um teatro experimental do negro, porque o Abdias do Nascimento criou para que a gente, negros, pudesse pisar no palco. E se não fosse por ele, eu também não ia poder pisar no palco, a Tia Grace não ia poder pisar no palco. Então eu achei muito importante. A Tia Grace foi uma peça muito mais difícil para a gente, porque a gente sempre criou falas, a gente sempre criou a peça em si. E essa peça, a Tia Grace pediu pra gente estudar sobre mais o assunto, foi um assunto um pouco mais sério, mas foi um assunto muito divertido também, porque a gente criou música, a gente criou passinho, e foi muito divertido da forma do teatro na Zona Norte, né? E aí a gente contou essa história de que o teatro não pode pisar no palco, e eu acho muito importante essa parte da gente saber quem a gente é e saber até onde a gente pode ir. Porque a gente não tem limite para ir, a gente pode ir até onde a gente quiser. Se hoje eu quiser pisar num palco grande, enorme, eu vou lá e vou pisar, porque é assim que a Tia Grace me ensinou. Então eu acho que o teatro me ajuda bastante a pensar alto, a pensar longe. Ai, Aqui, olha meus olhos. gente! Bom, depois dessa fala linda, né? Todo mundo aqui com os olhos, assim, o set inteiro. Com os olhos lacrimejando, porque é muito emocionante e muito bonito, né? Ver essa potência de vida que o teatro pode despertar, né? Você trouxe o TEM. O TEM tinha essa proposta de formação também, né? De trabalhar com empregadas domésticas. E aí ver isso de crianças na potência máxima, né? Evoluindo. É muito bonito, né? Não, é muito pode bonito. usar o teatro como ferramenta para tudo na vida. Sim, e no estudo, né? Porque esse ano o teatro está fazendo 5 anos. Então, o ano inteiro a gente falou sobre o Teatro Experimental do Negro, visto que também faz 80 anos do surgimento do TEM. E também o Passim como patrimônio imaterial. Então, quando a gente foi pro TEM, e aí elas logo... Mas tem a ver, a história do TEM tem tudo a ver com o Teatro na Zona Norte, Tia Grace. E aí, quando criou a música... Cara, me arrepiei. Quando criou a música, e aí ela fala, você fala isso no texto no final, que o teatro na Zona Norte... Como é que é a música? Tem inspiro TZN na dança da liberdade, do passado ao presente, uma só comunidade. Nas asas da história, nós voamos além. Unidas na luta, unidas também. Então, aí eles juntaram o TEM com o TZN, e aí vê a história do TEM, que tem a ver com essa parte também de educação, de estudo, e o porquê tá ali, essa coisa de querer pisar no palco, que a gente passou por isso no início, de ter uma dificuldade de conseguir teatro, de pisar no palco. E aí, quando a gente estava discutindo sobre, a Lara foi uma das adolescentes que começou a falar, nossa, mas a Graça tem tudo a ver, nossa, então não sei o que, não. E ver eles tão novos, tendo essa consciência, porque eu estudei, né? Fiz técnico, fiz mestrado, eu fui conhecer o TEM no fim da minha graduação, porque um aluno questionou o professor, por que a gente não está estudando sobre isso, está fazendo tendo matéria de história de teatro? Então é muito legal e muito importante também a questão da produção. Porque esse ano a Tia Grace veio com a produção, porque o teatro não é só a gente estar ali no palco, tem atrás também, que é a produção. E a gente sempre via a Tia Grace, porque a produção do teatro na Zona Norte sempre era a Tia Grace. E esse ano a gente teve o show de talentos, e aí a Tia Grace falou, vamos fazer uma produção.
E aí eu falei que eu queria ser da produção e mais algumas colegas minhas, e a gente foi, criamos um grupo, chegamos no dia do show do talento, cada um ficou encarregado de fazer alguma coisa. E eu acho que também essa parte, porque o teatro não é só a gente estar ali no palco apresentando, e sim a parte atrás da cortina, que é o som, que é a luz, então é a produção. Então acho que eu queria trabalhar um pouco mais na produção também ano que vem. É isso, é um movimento coletivo, né? Tem uma pessoa na frente, igual aqui no programa. A gente está aqui, mas tem uma galera ali trabalhando para fazer acontecer. E é isso, esse movimento coletivo nos inspira como formação, como vida. E eu agradeço imensamente a presença de vocês, convido todo mundo aqui que está assistindo a gente para conhecer mais o projeto. E assim a gente finaliza mais um programa Papo na Live. O meu sonho é continuar no Teatro na Zona Norte e se apresentar em vários teatros fora do Rio de Janeiro também. Meu sonho. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? E eu tenho muitos sonhos. Eu acho que o maior sonho é poder tocar as pessoas com o que eu faço com a minha arte e como faço como educadora. Já me fizeram uma vez essa pergunta relacionado ao Teatro na Zona Norte. E aí eu falei que o meu sonho é ver as crianças também realizando os seus próprios sonhos. Acreditando, né, que eles podem ser realizados.